Nessa aula a gente vai ver como fazer a seleção de modelos utilizando os métodos forward, backward e stepwise, tá? A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: como eu falei, o R, por ser um software livre, o pessoal desenvolve bastantes pacotes, certo? Eles desenvolvem o que a gente chama de library, são add-ons, tá? São coisas que você adiciona para realizar novas coisas. São novas funções, novos gráficos, tem várias coisas que o pessoal faz com isso, tá? Até uma coisa, existe um modo que se chama o R Commander, que sai disso e vira um negocinho mais bonitinho que parece o SPSS, que é outro software. Enfim, para fazer as coisas utilizando funções já prontas e não ter que digitar nada disso. Mas enfim, o que eu quero mostrar hoje é esse pacote aqui, essa biblioteca, tá, de dados que se chama datasets. Datasets são conjuntos de dados, tá? Eu vou aqui help só para mostrar para vocês. Ela já vem direto no R, quando você instala ela já está adicionada. Só para mostrar o que é que está guardado dentro dela. Tudo isso aqui, certo? São diversos conjuntos de dados que o R já possui, tá? Nem todos eles podem ser utilizados para regressão, mas alguns são, certo? Alguns dão para fazer regressões com eles. E a gente vai utilizar esse daqui, que é o USA Arrests, tá? O que é esse USA Arrests, pessoal? Vamos colocar aqui, interrogação para ele dizer o que é pra gente. Ele procura, tá? Já está aberto aqui. Mas o que é esse USA Arrests? São os dados de crimes violentos nos Estados Unidos por estado em 1973. Aí o que é que a gente tem? A gente tem o número de crimes que são o que? Assalto, assassinato e estupro por 100 mil habitantes. Então vamos olhar aqui os dados, tá? Aqui a gente tem assassinato, assalto e estupro. E aqui a gente tem 13,2 por 100 mil habitantes no estado do Alabama, ou seja, para cada 100 mil habitantes do estado do Alabama em 1973 ocorreram 13,2 assassinatos, certo? E essa última variável aqui, quarta, é o que? É o percentual da população vivendo em áreas urbanas, tá? Porque a gente sabe que tem a teoria de que o que? A violência é maior em áreas urbanas, tá? Então aqui a gente vem, por exemplo, no Alabama, 58% das pessoas viviam em áreas urbanas, tá? Agora reparem como esse conjunto de dados é bonitinho, ó. As colunas têm nomes, tá? Que são as variáveis. E aqui cada linha é um estado, tá? Esse tipo de arranjo de dados que parece com a matriz, mas se fosse matriz aqui seria primeira, segunda e terceira e quarta colunas, e aqui seriam as linhas, é o que a gente chama de data frame, tá? A gente cria ele parecido com a matriz, mas qual é a vantagem? A gente pode dar nomes a essas linhas e essas colunas. A gente vai já ver porque é interessante, tá? E aí eu tenho aqui todos os 50 estados norte-americanos, tá? Se eu quiser, por exemplo, ver só as informações do estado do Alasca, eu venho aqui, ó. Peço desse data frame US Arrests a segunda linha, tá? Linha 2, sem nenhuma coluna específica. Então ele está mostrando aqui, ó, que no Alasca, por exemplo, eu tenho, ó, tive 10 assassinatos por 100 mil pessoas, 263 assaltos e 44,5 estupros. E isso daqui é o que? 48% da população do Alasca mora em cidades, logo 52% mora no interior, tá? No campo. Tá, e como é que a gente vai fazer um modelo de regressão múltipla aqui? O comando é o mesmo, tá? A função é LM. Como é que funciona? Eu coloco primeiro a variável resposta e aí eu coloco um til. Mas ó, não tenho mais uma regressão simples, eu tenho o quê? Regressão múltipla, onde eu quero o quê? Essas quatro variáveis: assalto, população urbana e estupro, tá? Essas três variáveis aqui explicativas, eu estou tentando utilizar para prever o quê? Assassinato. Eu poderia fazer ao contrário, escolher uma dessas outras como variável resposta e trocar o assassinato e colocar como variável explicativa? Poderia, tá? Mas eu estou tendo interesse aqui em ver se assaltos viram latrocínios, isso é roubo seguido de morte,
e se estupros acabam virando também assassinatos após o estupro, tá? Agora repare, ó, que o que é que eu tenho aqui, ó? Se eu vier aqui e pego, eu estou dizendo que minha variável resposta é murder. Mas se eu venho aqui e pergunto quem é murder, ele vai dizer, ó, não existe esse objeto porque a gente não criou o objeto assassinato. Então quer dizer que eu preciso pegar lá do DataFrame e o SRS e colocar dentro daqui? Não, ó, ele é mais inteligente. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando a função LM e aí eu digo quem é a variável, resposta e as variáveis explicativas, tá? Eu quero uma função de assalto mais população urbana mais estupros, e aí eu digo que a fonte de dados, onde meus dados estão guardados, data, é aquele data frame anterior. Aí eu guardo tudo isso dentro do objeto modelo e depois eu peço para ele dizer quem é o modelo. Ó. E aí o que é que ele fez? Um modelo linear múltiplo, onde a variável resposta é assassinato, e aqui estão os coeficientes de cada uma dessas variáveis, tá? Vamos começar analisando ó, que tanto os assaltos como o estupro estão dizendo o quê? Apesar de ser pouco, quer dizer que para cada assalto a quantidade de assassinatos aumenta, isso também para estupro, tá? Agora a população urbana está meio estranha, porque ó, ele está dizendo o quê? Que o aumento da população urbana diminui, porque o sinal é negativo, a quantidade de assassinatos. O que não faz muito sentido, tá? A gente sabe que assassinatos ocorrem muito mais em centros urbanos, tá? É um senso comum que se observa na prática. E aí, para eu observar mais esse modelo, eu vou fazer o que? O sumário dele, tá? O summary do modelo. A gente faz isso e aí, tá? Vê aqui o que? A gente vê os erros padrões de cada um dos estimadores e o valor T, certo? E aí a gente vê aqui o valor T e pode ver direto o p-valor, certo? Aí, se vocês não lembrarem que como é que faz para analisar o p-valor com relação ao nível de significância, é simples, tá? P-valor menor do que o nível de significância, o valor observado está na região crítica, então a gente rejeita H0, tá? Então, o que é que a gente olharia? Olharia para esses p-valores aqui, que são essa última coluna, e compararia com o tradicional, que 5%, por exemplo, tá? E veria o que? Que desses valores, apenas um deles é menor do que 0,05, que é quem? Esse valor aqui, ó. O que é que o R está dizendo aqui, ó? É 2,33 vezes esse E aqui representa a potência 10, tá? É notação científica. Então, é 2,33 vezes 10 elevado a menos 8. Ou seja, é 0,0000, vários zeros até ter a primeira casa significativa. Então, a gente tem o quê? Que esse cara é significativo, é diferente de zero, e os outros não, tá? Aparentam individualmente serem iguais a zero, tá? Aí, se vocês não quiserem olhar pelo p-valor, quiserem ir para o t-valor e comparar com a tabela, como é que a gente tem que fazer, tá? Primeiro eu tenho que saber qual é o tamanho, o n, né? O tamanho da minha amostra. Eu posso vir aqui e perguntar qual é o tamanho de uma coluna qualquer, tá? Do data frame. Eu não posso perguntar direto do data frame porque ele me diria o número de colunas. Perguntando direto aqui de uma coluna, ele diz, na coluna 3 eu tenho 50 observações. A gente sabe que os Estados Unidos possuem 50 estados, certo? Então, eu tenho 50. Eu estimei 1, 2, 3, 4 parâmetros, então meus graus de liberdade são o quê? 50 menos 4, ou 46. Aí a função que a gente utiliza aqui para ver qual é o valor tabelado no R, tá assim, para a tabela é essa daqui, ó. QT, o que é que eu estou perguntando? Quem é o quantio da distribuição T que deixa 0,975, ou seja, 97,5% dos valores abaixo dele, quando eu tenho 50 menos 4 ou 46 graus de liberdade. Por que que eu estou usando isso daqui? 975. Por que eu não estou usando 95? Porque ó, o que o R está fazendo, ó, ele está pegando esse desenho. Não é a distribuição bicaudal que a gente normalmente utiliza, que eu pegaria o alfa igual a 5%, porque eu teria 2,5 de um lado, 2,5 do outro. Não. A gente está pegando esse valor aqui. Se ele deixa 97,5% abaixo, ele deixa 2,5% acima. Então, é 2,5 aqui, 2,5 para cá, tá? Se vocês quiserem fazer um gráfico disso no R, não é tão trivial, tá?
Ah, mas aqui qual é a ideia? Eu estou colocando o gráfico dos valores da distribuição T, e aí eu vou colocar aquelas linhas para delimitar a região crítica, tá? Só para a gente ter. E aqui eu estou fazendo na distribuição T com 46 graus de liberdade. Então esse 2,01 aqui que a gente encontrou é quem? É esse valor positivo e esse valor negativo. Estando acima dele, tanto aqui como aqui, tá? Tanto positivo como negativo, a gente rejeita H0. Sendo que quando a gente olha para cá, a gente vê o quê? Que só a variável assalto é significativa, deu 6, que está nessa região crítica, e todas as outras deram 1 ou menos 1, alguma coisa, ou seja, 1 alguma coisa menos 1, alguma coisa. Estão na região de não rejeição, então eles são não significantes, tá? Isso é como fazer um modelo completo e analisar. Agora vamos fazer os métodos de criação do modelo, tá? O método backward consiste em quê? Em ter todas as variáveis no modelo. Eu começo com o modelo completo, tá? E eu vou fazendo o quê? Eu vou retirar aquelas que são não significantes uma a uma, tá? A gente começa como? A gente começa pegando a aspas menos significante, ou seja, aquela que tem o maior p valor e, consequentemente, menor t valor. No caso, é a variável estupro, tá? Então, eu vou pegar a variável estupro que tem esse t valor e vejo se é significante ou não. A gente já viu que é não significante, porque está aqui, ó, 1,1. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou remover aquela variável. Então, meu próximo modelo vai ser o quê? Eu removi a variável estupro. Eu estou só com assalto e população urbana. Recalculo o meu modelo, tá? O bom é que o R faz tudo direto, agora só tem assalto e população urbana. E aí eu vou de novo fazer a mesma coisa. Vou olhar das variáveis qual é aquela menos significante, com maior valor P, que é a população urbana, e consequentemente menor valor T, tá? Agora, cuidado só uma coisa na hora de comparar com o valor crítico. Como eu removi uma variável explicativa, eu ganhei novamente aquele grau de liberdade que eu tinha perdido devido a ela. Então agora eu não vou ter 50 menos 4, eu vou ter 50 menos 3, que eu só estimei 1, 2, 3 parâmetros, tá? Na prática o valor não é muito diferente, tá? Mas é um pouquinho diferente, então tem que ter cuidado. E aí eu vou fazer o quê? Mesma coisa. Olhar que esse valor menos 1,68 tá na área de que, ó, menos 1,68, não rejeição, tá? Tá entre 2 e menos 2. Logo, essa variável aqui também não é significativa e eu vou fazer o quê? Removê-la do modelo. Então, quem é meu próximo modelo consiste só em explicar o assassinato utilizando o número de assaltos. E aí a gente vê que essa variável, sim, é significativa e pronto. A gente para por aí. Meu melhor modelo consiste só em quem? Utilizar a variável assalto para explicar o número de assassinatos. Reparem que em todos os casos o intercepto era sempre não significante. Mas por que eu não removi o intercepto? A gente poderia chegar aqui no final, tá? E até pensar em remover eles. Mas lembra que às vezes remover o intercepto faz com que o modelo que estava funcionando bem, quando a gente faz análise de resíduos, por exemplo, passe a ter problemas. Então vamos deixar o intercepto como está, certo? Esse é o método backward. O método forward consiste no inverso. Eu vou começar do menor modelo possível, que são os modelos simples, e ir para frente vendo quais variáveis eu adiciono, tá? Como a função summary ela retorna muitas coisas que a gente não está utilizando, como o R quadrado, o R2, o teste F, a estimativa da variância dos resíduos, tá? O S2, eu não vou usar a função summary completa, eu vou pegar só um pedaço dela agora, tá? Porque eu vou precisar comparar. Então, eu vou fazer o summary dos modelos simples, tá? Da variável assassinato por cada uma das possíveis variáveis explicativas, que são modelo em função do assalto, da população urbana e do estupro, sendo que eu vou pegar só os coeficientes, tá? Quando eu faço só os coeficientes, ele já me dá direto aqui, ó. Fiz cada modelo, onde em cada um desses 3 modelos eu tinha uma das variáveis explicativas diferentes. E como é que a gente faz o método forward? A gente começa daquela que tem agora o menor p-valor, certo? Dessas 3.
e faz o quê? E vê se ela é significativa e adiciona aquela variável no modelo. Ó. Isso daqui é 2, 10 a menos 12, isso é 2, 10 a menos 5 e isso é 0,63. Então, o menor p-valor é esse, que consequentemente tem o maior t-valor. Então, a primeira variável a entrar vai ser variável assalto, contanto que o p-valor seja menor que 5%, que esse p-valor é, ou, novamente, se vocês preferirem olhar o valor da tabela, é 2,1. Lembrando que é 48 graus de liberdade, porque eu só estimei 2 parâmetros, tá? Esse valor aqui. Aí a gente viu o quê? Que assalto é significante, então ele é a primeira variável a entrar no modelo. Qual é o passo 2? Eu vou considerar os modelos onde eu já tenho assalto e eu vou adicionar uma segunda variável explicativa, que é a população urbana e o estupro. Aí eu venho e faço esse modelo e esse modelo, tá? E aí a gente vê o quê? Ó? Vê deles dois, das variáveis novas adicionadas que foram população urbana e estupro, eu vejo aquela que tem o quê? O menor p-valor, que no caso é essa daqui. Certo? População urbana. Mas olha, população urbana, isso daqui é 9 vezes 10 a menos 2. 9 vezes 10 a menos 2 é 0,09. Isso é maior do que 0,05. 5%, tá? Porque isso aqui é o quê? 9%. Ou seja, por mais que seja o maior dos dois, isso daqui não é significante. Ó, se a gente for olhar o valor t, agora com 47 graus de liberdade, a gente tem 2,01 e esse valor que a gente encontrou que é menos 1,8, está mesmo aqui. Então, mesmo que a população urbana tenha mais informação, de certa forma, que o estupro ainda não é significante para o modelo, então ela não entra no modelo. Então, não vai entrar nem população urbana, nem estupro. Então, qual vai ser meu modelo final? O modelo que a gente tinha calculado antes, que é só com assalto, tá? Agora eu quero que vocês reparem só uma coisa. Quando eu tenho assalto e estupro, tá? A informação que estupro está me dando é o que? É mínima, tá? Ó, ele é totalmente não significante e não está me dando muita informação, tá? O t-valor é 0,46, está aqui, é igual a 0. Mas, quando eu tenho a informação de estupro sozinha, o que é que acontece? Esse valor aqui é o que é significante, quer dizer o quê? Que sim, estupro tem informação sobre assassinato. Ora, mas por que quando eu considero as duas juntas, estupro passa a ser não significante? Porque existe uma relação muito forte entre essas variáveis. Quer dizer o quê? Que as informações que estupro pode me falar sobre assassinato já estão contidas dentro da variável assalto. Então, incluir as duas simultaneamente no modelo é o quê? Redundante, certo? Então, o modelo final ficaria só assassinatos em função dos assaltos, tá? E o método final, que é o que vocês vão utilizar lá no trabalho, é o que? É o método stepwise, que consiste em quê? Consiste numa mistura dos dois. A gente começa com for, que nem a gente fez aqui. Decidir que a primeira variável a entrar é a variável assalto. Dado que eu adicionei assalto, eu vou ver qual é a segunda variável que entra, tá? Aí vamos supor, só a título de hipótese, que a população urbana é significante e eu decido que ela vai entrar no modelo, tá? Então, a gente chegou aqui, decidiu que é significante agora, tá? Só para o nosso exemplo, e vai entrar no modelo. No método forward, qual seria o próximo passo? Seria ver qual próxima variável entraria no modelo, ou seja, ver se, dado que assalto e população urbana estão no modelo, se estupro entraria no modelo. Fazer um modelo com as três, ver se estupro é significante. Repara o que aconteceu. A gente ignorou completamente qual o comportamento da variável assalto nesse modelo aqui em que eu incluí a população urbana. Porque, dado que aqui no primeiro passo eu decidi que assalto entra, no segundo passo eu vou apenas decidir o quê? Se população urbana ou estupro vão entrar. Eu ignoro o que está acontecendo com a variável assalto. Isso no método forward. No método stepwise eu vou olhar o quê?
A partir do momento que eu decidi que a população urbana entra, meu próximo passo não é mais decidir se estupro vai entrar ou não. É o que? É verificar se, na hora que a população urbana entrou, se o que aconteceu, se assalto deixou de ser importante. Ou seja, eu seria fazer o método backward. Como é? O que acontece? Adicionei uma variável, adiciono a segunda. Antes de tentar adicionar uma terceira, eu vou olhar o quê? Eu vou olhar se essa segunda, se a primeira que eu adicionei, após adicionar a segunda, precisa sair. Seria fazer o quê? Seria vir aqui e ver pelo t-valor ou p-valor se aquela variável sai do modelo, tá? Porque assim como assalto e estupro tem uma alta correlação, outras variáveis têm, isso ocorre também. Então o que é que pode acontecer? Na hora que eu adiciono uma segunda variável que é relacionada com a primeira, pode ser que a primeira deixe de ser importante, tá? E aí você faria o quê? Removeria a mesma do modelo, tá ok? A único detalhe é que normalmente quando você faz isso, você quando tem várias variáveis, tá? Você vai considerar o que? Vai considerar valores, p-valor diferente, valor significativo, né? O alfa diferentes para a entrada e para a saída. Mas a gente não vai adentrar nisso não, a gente vai utilizar o mesmo valor. E só uma informaçãozinha é que o R possui funções que fazem o que? Fazem esse processo desses métodos de seleção backward, forward, stepwise, sendo que eles usam outra coisa, que é o critério IC, que a gente não viu, que é outra forma de classificar um modelo similar, entre aspas, ao R2, tá? Para decidir qual é o melhor modelo. Mas para a gente aqui, a gente vai fazer assim na mão.